3. Deus é sabedoria universal. A primeira coisa que se deve compreender ao conhecer Deus é o fato de que ele é a sabedoria universal. Aliás, a sabedoria é invisível. A palavra Kami, Deus, originou de Kapurimi, corpo oculto, suprimindo as duas sílabas do meio, tendo também o significado de que seu corpo está oculto e, portanto, que é invisível. Ou seja, Deus é o princípio dos princípios, o mistério dos mistérios, e é invisível aos olhos carnais. Ele colocou o Sol no infinito espaço sideral, pendurando-o sem nenhuma corda, como também a Terra e os demais planetas nas suas devidas posições, unindo-os sem corda nem correntes, e apesar de não terem rodas dentadas nem trilhos, faz com que se movimentem de uma determinada forma em perfeita ordem, sem se chocarem. Que é, afinal, essa força misteriosa? Até mesmo um relógio fabricado com precisão pela inteligência humana, de vez em quando deixa de funcionar com precisão. Além de tudo, esse equipamento automático assustadoramente gigantesco, chamado sistema sideral, é um equipamento capaz de controlar sem nenhuma margem de erro, com a exatidão da matemática superior, o eclipse do Sol e da Lua, as marés altas e baixas. Mesmo as máquinas de precisão fabricadas pela inteligência humana às vezes falham, mas pensando no fato de esse gigantesco equipamento circular com a exatidão, sem um segundo de erro, é impossível considerar que este universo foi criado por algo sem inteligência. E nós, denominados Deus, essa grandiosa sabedoria que preenche o universo. E nós denominamos Deus essa grandiosa sabedoria que preenche o universo. Então, o que seria essa força que criou um sistema orgânico interligado, formado por inúmeras estrelas, pelo Sol, pelos planetas que giram em torno do Sol e pela Lua, fazendo atuar de forma recíproca sintonia, em recíproca sintonia. Quando nos distanciamos gradativamente do globo terrestre e atingimos uma altitude superior a 156 quilômetros, encontraremos a temperatura de 273 graus Celsius negativos, e assim chamado zero grau absoluto, um mundo de total escuridão. Parece-me que há estrelas cujas atmosferas estão envolvidas por um gás semelhante ao ar até a superfície de algumas milhas, mas, atingindo certa altitude na superfície de qualquer corpo celestial, em todos, sem exceção, encontra-se o vácuo. Um mundo absolutamente escuro com zero grau absoluto. Esse espaço que há entre uma estrela e outra encontra-se num estado de vácuo absoluto, no qual nada existe. É um local totalmente escuro com zero grau absoluto, não por por não ser atingido pelos raios solares, mas porque, mesmo que esses raios passem nesse local, não brilham porque nada existe para refleti-los. E como não há nenhuma molécula para vibrar recebendo a irradiação, não conseguem manifestar calor. Ou seja, aí nada existe de verdade. Desse modo, se o espaço se separa de uma estrela da outra, é um vácuo onde nada existe, através do que conseguem efetuar atividades interligadas entre uma estrela e outra. Se dentro daquele que
parece ser um vácuo, não existe algo que una uma estrela a outra, mantendo uma determinada relação, é impossível haver uma atividade entre elas. Que seria o trabalho? Que seria esse trabalho que revela uma atividade de mútuo? A isso os físicos e os astrônomos chamam provisoriamente de força da gravitação. Entretanto, que seria essa força que mantém as estrelas unidas, mesmo distantes umas das outras? E por que, estando reciprocamente separadas, não conseguem permanecer sem serem atraídas umas pelas outras? Vou abster-me por uns momentos de dar a resposta e passarei para a seguinte questão.